CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto já está aqui no estúdio conosco. A participação hoje é para a gente explicar o que muda desde ontem com a implementação do ECA Digital, quais são as novas regras para as redes sociais envolvendo famílias, jovens, crianças, adolescentes. E aí a gente fez um convite, Adalberto, conta para os nossos ouvintes, para o delegado Breno Andrade, ele que é o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos aqui do Estado. Ele encaminhou para a gente, Fernando, uma breve explicação aí justamente sobre a questão do ECA Digital. O ECA Digital é a primeira lei brasileira a propor regras e punições aplicáveis às plataformas digitais. O texto traz normas para proteger crianças e adolescentes no ambiente online. Nós podemos considerar a legislação um complemento do Estatuto da Criança e do Adolescente, só que agora estendendo suas garantias fundamentais também ao universo virtual, com foco em redes sociais, aplicativos, jogos eletrônicos e outros serviços digitais. A lei foca também no compartilhamento de responsabilidades entre o Estado, família e sociedade. É importante salientar que a norma aplica-se a qualquer produto ou serviço de tecnologia da informação que é direcionado a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles, independentemente de onde a empresa esteja sediada. Entre as principais medidas, a gente pode citar a obrigatoriedade de mecanismos confiáveis de verificação de idade, ou seja, aquela simples autodeclaração de idade não vai ser mais aceita. Geralmente a gente aperta um botão e consta lá, sou maior de 18 anos. Isso não vai existir mais. As plataformas vão ter que desenvolver, utilizar ferramentas que comprovem que a idade que está sendo declarada realmente esteja relacionada com aquela pessoa. E hoje, com o avanço da inteligência artificial, a gente já vê alguns casos, inclusive, de empresas que estão usando. Tiram uma foto sua ou um vídeo e verificam se o seu perfil realmente se adequa a de uma pessoa que está declarando aquela idade quando vai preencher o formulário. Bom, o doutor Breno é delegado, né? Ligado diretamente aí à Delegacia de Crimes Cibernéticos. E Gilberto Sudré está aqui para o nosso Tira Dúvidas de hoje. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Muito bem, a ECA Digital, né, o apelidado de lei FELCA, né, nesse caso, basicamente é como o delegado doutor Breno explicou, né, a ideia de você proteger, né, a criança e adolescentes de conteúdos indevidos na própria internet, nesse caso. Né? Bom, por que ele foi criado, a gente já comentou sobre isso aqui. Aí algumas perguntas assim, o vídeo do FELCA foi exatamente a criação, né, dessa questão, né, dessa lei? Não, na verdade essa lei ela está sendo discutida desde 2022. O vídeo que o FELCA fez sobre a adultização, né, de crianças basicamente foi um catalisador dessa situação que fez com que o tema voltasse, né, à tona, e aí foi feita essa discussão em relação a isso. Então, uma coisa importante a gente observar é que essa iniciativa de proteger crianças e adolescentes de conteúdos indevidos na internet, isso não é iniciativa brasileira. Tem muitos outros países que já estão fazendo essa situação de tentar, né, proteger essa questão. O Brasil teve países, por exemplo, que bloquearam completamente, então menores de 16 anos não têm acesso a redes sociais, então, né? E tem país como o Brasil que adotou uma linha um pouco mais tecnológica e talvez um pouco mais arriscada nesse caso, porque a gente tem uma série de dificuldades, por exemplo, como o doutor Breno comentou, dessa questão de verificação de identidade, né? Como é que eu vou fazer essa verificação? A parte de reconhecimento facial, é questionável isso. Na verdade, mesmo com inteligência artificial, tem uma série de formas de burlar. Inclusive, a gente tem outros exemplos, como, por exemplo, a Austrália, que proibiu completamente, né, a navegação de crianças e adolescentes em redes sociais. Tem inúmeras formas de burlar essa situação. E assim, foi meio inócuo isso lá, no caso da Austrália. Então, ou seja, é uma questão bastante complicada. Ou seja, tem ideias de reconhecimento facial, como eu falei, por exemplo, credenciais validadas no GovBR também, tokens de idade criptografados, tem uma série de exemplos aí diferentes. Na verdade, esse nível de verificação de idade, né, vai variar de acordo com o conteúdo, inclusive. Conteúdos mais sensíveis vão exigir uma forma de identificação de idade mais sofisticada ou mais detalhada. E locais que não têm essa quantidade toda, não vai ser tão colocado. Então, o que muda realmente nas plataformas, em geral, é exatamente a principal mudança, né? Não é a única, mas a principal mudança é
exatamente essa mudança, né? A gente vai agora enfrentar, né, uma mudança nas plataformas que agora a gente vai ter que provar a nossa idade, né, nesse caso, em relação a isso. E aí... Então, mas olha só, voltando aqui, como era antes e o que mudou a partir de ontem, né? Desde ontem. Antes, você preenchia um formulário de cadastro. Aí você podia colocar qualquer data ali para poder burlar a idade. Muitas vezes nem um formulário. Na verdade, você entrava no site, aí vinha um pop-up na sua frente e perguntava assim, você tem mais de 18 anos ou mais de 16 anos? Você falava que sim, e você estava no site. Então, ou seja, não tinha efetivamente nenhuma verificação, ou seja, é chamado de autodeclaração de idade. E agora? Agora não. Agora as plataformas vão ter que identificar com uma característica factual, formal. Né? Por exemplo, pode ser por identificação facial. Você tira uma foto, né? E a inteligência artificial vai avaliar o seu rosto se você tem mais de 16 anos ou menos de 16 anos. Veja que isso é uma questão bastante... Tem pessoas que aparentam ser bem mais jovens, né? E jovens que aparentam ser bem mais velhos. Então, ou seja, isso é uma questão. Poderia ser, por exemplo, a partir do seu perfil no GovBR, nem todo mundo tem GovBR para isso, né? Então, ou seja, essa é uma situação e essa é uma grande dificuldade, porque falando assim, o que a gente vê no resto do mundo, né? Essa questão para o usuário, usuário final, os usuários que consultam, que usam a internet, existem inúmeras formas de burlar essa questão. Inúmeras, inclusive usando VPN, acesso externo aos sites externos, fora daqui, saindo dos portais que atendem aqui o Brasil. Então, essa é uma situação. O que vai afetar realmente essa situação são as empresas. Que as empresas vão ter que dotar essa situação e aumenta o risco dessas empresas porque elas podem ser processadas por isso. Inclusive, tem na legislação fala em até 10%, né, do faturamento de multa em relação a isso. E quem vai ficar a cargo dessa fiscalização? A ANPD. Né? Inclusive, a ANPD, ela soltou uma lista, né, de empresas, 10 empresas que ela vai olhar, vamos chamar assim, com um pouco mais de detalhes. Né? Dentro das empresas, tem empresas que causaram algumas surpresas. Por exemplo, a LG, que faz monitor, né, para isso. Né? A Samsung, né, também. E outras empresas de eletrodomésticos também, né, a própria IBM também, ou seja, que teoricamente não oferecem serviços sensíveis para esse público, né, para isso. Então, ou seja, aí tem a Meta, obviamente tem o Google, que aí é esperado que elas ficassem na mira, né, dessa fiscalização. Mas, ou seja, para as empresas complicou bastante. Inclusive algumas empresas de jogos já anunciaram que vão sair do Brasil. Vão bloquear o acesso de jogos no Brasil e, obviamente, que, de novo, né, olhando para os outros países fora do Brasil, essa medida é completamente inócua, porque as pessoas, né, os adolescentes que querem jogar, vão usar VPN para isso. Vão fazer uma VPN e você não vai proteger. E aí você você entra nesse bloqueio com a VPN? Não, porque o seu site não vai acessar o portal, por exemplo, do Facebook aqui no Brasil, porque o Facebook vai botar uma checagem de idade para todos os IPs que vêm do Brasil. Né? Então, se eu estou aqui no Brasil, se eu estou conectado a um provedor nacional, o Facebook fala assim, opa, esse acesso está vindo do Brasil, então eu tenho que fazer uma checagem de idade para esse perfil aqui. Se eu uso uma VPN e saio, né, criptografado para fora, para os Estados Unidos, por exemplo, e acesso o Facebook a partir de um IP dos Estados Unidos, o Facebook vai falar assim, isso aqui é um cidadão americano, então não tem bloqueio, não tem verificação. Isso está muito comum, como eu falei, países como a Austrália e outros que fizeram esse tipo de bloqueio, foi completamente inócuo. Então, ou seja, foi uma solução mais sofisticada, né? Foi escolhida pelo governo brasileiro, mas que a gente tem uma certa, assim, eu tenho que avaliar essa questão mais à frente, mas me parece que vai ser uma questão não tão efetiva na parte de verificação e vai aumentar e muito o risco das empresas, né, em relação à situação e inclusive a complexidade disso. Né? Como é que você vai verificar se aquela pessoa é uma adolescente de 16 anos ou menos ou um adulto, né, para isso? Então, realmente bem mais complicado. Entendido. Tem uma outra limitação também, as crianças e adolescentes vão ter um limite de rolagem, né? Limite de rolagem e segundo a lei também, as plataformas têm que oferecer uma forma dos pais monitorarem a navegação dos filhos, né? Então, ou seja, isso também está na lei em relação a essa questão. Então,
isso está bem... O compartilhamento, não é isso? Que já Isso, existia exatamente. antes Isso, da chegada exatamente. da lei. Isso, mas agora é obrigatório. Agora tem que oferecer. Antes era opcional, agora é obrigatório. Agora, se é um perfil de adolescente ou criança, esse perfil tem que estar monitorado por pais ou responsáveis em relação a isso. A lei, assim, agora ela tem uma série de dúvidas em relação a essa implementação. Inclusive, o governo adiou a cerimônia de divulgação, de né? ontem, de sanção, exatamente, porque as coisas não estão muito claras, né, de como é que a coisa vai funcionar, né, nesse caso. Por isso que a gente tem uma série de perguntas, a gente sabe de alguns impactos, mas tem uma série de perguntas se essa lei for realmente sancionada, como é que o mercado vai reagir em relação a isso. Eu fico pensando, até perguntei aqui para os meninos, né? Essas influencers que vivem, né, de exposição da vida dos filhos. Eu citei a Virgínia, da WePink, você tem a VTube lá com o marido dela BBB, Adalberto sabe da história. Exatamente. Elas utilizam Eliezer, né? A VTube com o Eliezer. Né? Eliezer. Isso. E eles utilizam, Gilberto, os filhos ali justamente nas redes sociais, Instagram, por exemplo, e a imagem deles associada à questão de uma publicidade, a coisas do tipo também. Exatamente. Inclusive, essa é uma questão que, assim, é uma dúvida. Não sabemos como é que isso vai repercutir. Inclusive, para esses influencers que fazem conteúdo para adolescentes, também vão sofrer um impacto grande em relação a isso, porque o seu público vai certamente ser reduzido, né, nessa questão. Então, essa é uma outra discussão em relação a isso também, né? Então, tem muitas dúvidas, né? Tem mais dúvidas que certezas nesse momento aqui em relação à lei. Mas aí, na prática, ela vai ter que ter o quê? Uma autorização de quem? Se ela é mãe? A autorização dela, né, em relação a isso. E tem limitações, por exemplo, propaganda. A lei fala de uma série de limitações de propaganda para adolescentes e para crianças e adolescentes. Mas você não pode usar apelos emocionais, né? Tá na lei, inclusive, falando que você não pode fazer apelos emocionais ou propagandas com apelos emocionais. Os jogos, por exemplo, tinham aquelas caixas surpresas, né, nos jogos. Você pagava um certo valor, né, e ganhava uma caixa surpresa que tinha algum brinde internamente, né? E aí vários tipos de brinde diferentes. Isso está proibido para criança e adolescente também. A lei está falando sobre isso também. Então tem uma série de controles, né, que vão ser teoricamente fiscalizados pela ANPD, né, nesse caso, para saber se as empresas estão ou não cumprindo com o que aconteceu. Como eu falei, acho que o maior impactado com isso não vão ser as pessoas, vão ser as empresas, né? Porque as pessoas, de uma maneira ou de outra, vão fazer algumas formas de burlar esse controle, essa situação. As empresas não têm como burlar isso, principalmente as grandes empresas, que é o foco, inclusive, acredito que do governo. Ou seja, as grandes empresas não têm como fugir disso. E eles vão ser fiscalizados e aumentou bastante o risco de operação dessas empresas aqui no Brasil. A lei exige que o uso da imagem de menores ele seja justificado, seja proporcional e não exploratório. Isso. Né? Mostrar o dia a dia pode, até é permitido, mas transformar numa estratégia de monetização é que passa a ser fiscalizado. Fiscalizado, exatamente. Né? Temos aqui, por exemplo, perfis infantis. Não só da família explorar a imagem dessa criança, mas perfis infantis. Como é que isso fica regulamentado? Isso não tem, eu não vi isso na lei, nessa questão, né? Aí teria que olhar também o próprio ECA, né? Ele fala também sobre aquela questão de exploração de imagens de crianças e adolescentes na internet para isso. Então, realmente é uma questão que tem uma série de dúvidas. A gente vai ter, até o governo tem dúvidas sobre isso, né? Sobre como implementar isso, né? E vamos colocar. Assim, efeito prático, né, para a proteção das crianças e adolescentes em relação a isso, eu acredito que seja muito pouco, né? Vai ter algum, obviamente que sim, mas vai ser muito pouco como efetividade, né, de proteção de criança e adolescente. Roberto tem um exemplo aqui para falar do Twitter. Isso, do X, porque ontem, Gilberto, eu estava utilizando o X à noite, estava acompanhando o reality show, e aí apareceu um alerta de conteúdo sensível. E aí, quando você clicou nesse alerta, ele me pediu justamente a biometria facial. Então, assim, para você conseguir ver aquele material que eles estavam colocando como conteúdo sensível, eu tive que tirar uma selfie, fazer essa biometria facial para eu conseguir ver esse conteúdo. Eu não sei se já estava em vigor, se já começou justamente no dia de ontem, mas ontem já passei por essa experiência. Algumas empresas estão se adaptando a isso. E aí vem uma outra pergunta que é: o que vão fazer com essa sua foto?
essa foto vai estar armazenada? Eles vão só fazer uma análise e vão descartar essa foto? Ou seja, mais uma pergunta, né? Assim, vai essa foto do adolescente ou da criança que vai fazer uma selfie para verificar, isso vai ser tratado de que forma? Então, tem muitas perguntas sobre isso, né? Pois é, olha, eu estou dando uma lida aqui, né, em alguns depoimentos de professores de marketing, de direito, né, e eles falam o seguinte, que agora os pais vão passar a ser responsáveis legais pela proteção digital dos seus filhos, né? Eles vão ter que validar a idade, o consentimento junto à plataforma, não apenas pela autodeclaração, vai ter que ter um documento, e se houver indícios de exploração indevida, eles respondem civil e criminalmente. Sim, essa é uma questão. Vamos ver como é que Quem isso vai... Quem fiscaliza isso? É a NPD. A Agência Nacional de Proteção de Dados. Exatamente. Então, ou seja, E a base de denúncias, isso? Essas empresas que eles relacionaram ontem, eles vão olhar com um pente fino, né? Mas, obviamente, que se tiver alguma denúncia, eles vão tratar isso também. Inclusive, eles reforçaram a equipe lá, vão contratar mais de 200 pessoas, né, de consultores, né, internos para poder verificar essa situação. É uma questão bastante delicada, né, e complexa, né, nesse caso da fiscalização. O Gilberto falou, né, durante a conversa, de que há vários países que já restringiram o acesso das crianças, né, a essas plataformas. Austrália, enfim, inúmeros. Alguns 16, outros 14. Isso. Né? A Europa também tiveram alguns países que bloquearam completamente, ou seja, não tem acesso de adolescentes à rede social. E o que a gente sabe, não é só a vulnerabilidade, né, dessa exposição a pedófilos, a exploradores, mas tem vícios em jogos, né, comprometimento do desenvolvimento infantil e da adolescência, do ponto de vista pediátrico mesmo, né? Sim. E do cérebro. De evolução do cérebro, exatamente. Isso, do cérebro. Prejudica tem inúmeras coisas ali, né, gente? Não é só... decidimos interromper esse acesso porque a fiscalização precisa ser mais rígida. A questão do bloqueio, ela é interessante pelo lado médico e psicológico, com certeza. A questão será que essa é a melhor forma de fazer esse bloqueio de acesso de crianças e adolescentes a esse tipo de conteúdo? Então, essa que é a questão. Ninguém aqui está discutindo que deveriam deixar aberto. Não é isso a questão. A questão tem que ter algum tipo de controle. É verdade, né? Agora, a ideia será que isso era a forma mais adequada de fazer isso, né? Alguns países foram por outro caminho, bloqueando completamente, e outros países, como o Brasil, por exemplo, resolveu uma medida um pouco mais tecnológica, né? Mais técnica para isso. É isso, olha, nossos ouvintes lá na live, tá? Do Instagram, a Cida dizendo que é um debate muito importante, o Manuel dando bom dia aí para a transmissão do Gilberto, a Patrícia também conversa com o Antônio, com o Giovanni. Conta aí, Patrícia. Pois é, o Antônio perguntando já que existe essa falta, né, de confiabilidade, digamos assim, quem está se cadastrando, ele pergunta, será que se usasse um gov.br não seria mais uma forma de restringir isso, né? Está previsto nessa situação de uma das formas de identificar ou de aferir, né, a idade daquela pessoa que está acessando a rede social seria na conta do gov.br. Isso é uma questão. A questão é que você vai assim, nem todo mundo tem gov.br, teria que todo mundo, os adolescentes, né, teriam que ter gov.br, ou os adultos do gov.br, todos eles, né, para poder fazer essa verificação. É uma possibilidade. O Hélio está aqui falando que ouviu que o Linux está com problema para atender as exigências do ECA digital. Essa é uma outra questão também bastante interessante, porque assim, isso vai recair também sobre os produtores de sistemas operacionais. Então, a Microsoft, né, a Apple, né, com o Mac, né, e tem também o Linux. A questão é que o Linux, ele é software livre. Então, ou seja, você não tem uma entidade que controla, né, o Linux. Então, na Microsoft você pode fazer assim, você, Microsoft, tem que colocar uma checagem de idade no login do Windows, né? A mesma coisa não é na Apple também. Mas no Linux, ele é um software livre. Então, ou seja, quem não concordar com aquilo pode chegar e mudar o código e gerar um outro código diferente para isso, né? Ou, né, alguém pode fazer uma alteração, né, e fazer um download de uma versão não modificada desse sistema operacional que está disponível fora do Brasil para isso. E aí tem uma outra questão que volta àquela questão que eu comentei. O usuário, né,
convencional, nós, né, que estamos usuários domésticos, né, a gente vai usar o sistema operacional que estiver disponível para a gente. Pode Sim. ser que até eu faça download do exterior. Agora, o problema vai recair sobre as empresas, porque as empresas... É difícil alguém bater na sua porta para verificar se o Windows que você está utilizando é o adequado ou não, né? Mas as empresas não. As empresas, elas vão ter que... A empresa agora, eu digo, não empresas de conteúdo, mas empresas, grandes empresas que têm um parque grande de máquinas, também vão ter que atualizar os seus próprios sistemas operacionais, porque eles podem ser fiscalizados. Então, ou seja, de novo, o impacto maior vai ser em relação às empresas, tanto provedores quanto empresas, né, de produção normal, né, aqui no mercado. Tem muita pergunta legal, e uma delas é da Francisca. Como é que está nosso tempo aí, Kennedy? Um minutinho? Então vamos tentar ajudar a Francisca aqui. Fernanda, fica proibido então tirar foto de festa de criança infantil e postar? Ela está perguntando até no WhatsApp, né? Não, isso não está proibido, Isso não está proibido, mas é uma questão interessante, é um ponto bastante interessante da ouvinte. Porque é a vida das pessoas também ali. Na verdade, você tira uma foto de uma festa infantil. Será que os pais, o seu filho está lá na foto? Ok, então você... teoricamente está autorizando a publicação daquela foto. Mas será que os outros pais das outras crianças que apareceram na foto também autorizariam você publicar aquela foto naquele momento? Então, ou seja, é uma questão bastante complicada, né? Ou seja, é um risco nessa situação. Mas isso sobre a lei não está proibido. Não, meu comentário foi em relação à proteção em si, não em relação à lei, exatamente. Tá, não está proibido, viu? Não. Você pode continuar postando a festa da sua filha infantil. Isso ninguém vai te responsabilizar criminalmente. Não, né? não, com certeza não. É isso. E, enfim, abrimos uma porta, tá? De perguntas e respostas, sexta-feira. Se tiverem mais demandas, a gente volta aqui, né, Gilberto? E é interessante notar que não foi encerrar, não encerra aqui o assunto. O Até assunto porque o governo também. Exatamente. Esse assunto vai render ainda por alguns meses, né, daqui para frente, com certeza. Até sexta, então, hein? Até sexta, Fernanda. Um abraço. Obrigado aos ouvintes pela participação. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.